Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje vamos falar de um tema incrível, atual, bíblico, maravilhoso. É um prazer estar em sua casa mais uma vez e saber que você está acompanhando o nosso programa nesse momento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre o fechamento da porta da graça num contexto bem atual, diante dos acontecimentos que nós temos visto no mundo e, claro, com base na Bíblia Sagrada. A minha Bíblia já está aqui, eu vou guardar aqui o meu DVD e nós queremos agora que você abra bem a mente, abra bem o coração e esteja pronto para estudar a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus para dar esse início em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse 3, 7 e 8 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esse texto fala de uma porta aberta que Deus colocou diante de todos nós. E essa porta aberta não é uma porta literal. Essa porta representa alguma coisa. Essa porta representa alguém, representa alguma coisa. Com certeza, essa é a porta da graça. Mas para você entender sobre a expressão porta da graça, é preciso entender o que significa porta e o que significa graça. Ok? Então vamos primeiramente saber o que significa porta de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos abrir a Bíblia para entender isso. Vamos abri-la no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10 de João e o versículo 9. Olha que versículo extraordinário. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. Jesus foi quem disse: Eu sou a porta. Então observe que a porta na Bíblia não é uma porta literal, mas representa nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se apresentou como sendo a porta de entrada no céu. E quando você vai para João 14, verso 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém pode entrar no céu se não for através de Jesus, porque Ele é a porta de entrada, é a porta da graça, é a porta da salvação. Então, se você ouvir por aí que a gente pode ter uma outra pessoa, um outro personagem que poderia interceder por nós, que poderia nos ajudar de alguma maneira a receber uma bênção tal, não acredite, porque isso não é verdade. Existem outras teorias, outras doutrinas, outras filosofias que acham que é possível receber de Deus uma bênção através de outra pessoa. Por exemplo, de um santo, entendeu? De uma pessoa que viveu aqui na terra e foi bastante útil à sociedade. Essa pessoa morreu e depois de morta ela pode fazer algum tipo de milagre ou algum tipo de intercessão. Isso, biblicamente falando, é impossível. Isso não é verdade. De acordo com a Bíblia, Jesus é a porta de entrada no céu. Jesus é a porta de contato para você entrar no céu. Jesus foi bem claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma vez claro para você que a porta é Jesus, é preciso agora entender o que significa graça. Essa palavra graça, ela é muito utilizada, especialmente na língua portuguesa, em contextos diferentes. Por exemplo, já notou que a gente chega para alguém e fala assim: Olá, qual é a sua graça? A gente fala: qual é a sua graça? Você está perguntando qual é o seu nome. Você vê que a palavra graça é utilizada nesse outro contexto. Também quando você olha para uma pessoa e a pessoa é muito bonita, normalmente se diz assim: fulano de tal, essa pessoa é uma graça, mostrando que é uma pessoa bonita, uma pessoa agradável, uma pessoa especial. Ou então quando você diz assim: olha, hoje eu estou cheio de graça, eu estou cheio de bênçãos. Então a palavra graça, ela é utilizada às vezes fora até mesmo do contexto,
Como, por exemplo, quando alguém conta uma piada, aquela, sabe, sempre tem alguém que conta umas piadas que não tem graça nenhuma, né? E a gente diz assim, não achei graça. Então a palavra graça é usada positivamente e negativamente, dentro ou fora do contexto. Agora, de acordo com a Bíblia, a palavra graça é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério. Essa palavra graça é tão cheia de significados que nós deveríamos todos os dias orar a Deus e falar, Senhor, obrigado por tua graça, ou então, Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Veja, a palavra graça na Bíblia está se referindo a uma pessoa, e essa pessoa está totalmente cheia de atributos extraordinários que podem nos abençoar. Vamos ver aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, lembrando que esse livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então nós vamos ver aqui Efésios, capítulo 2, está bem aqui, versículos 8 e 9. Olha só que maravilha nós temos aqui. Isso me encanta, enche o meu coração de alegria. Diz o verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você ouviu isso? Não é incrível? O verso 8 especialmente fala, porque pela graça sois salvos. Então, para a gente definir a palavra graça, veja só, pela graça sois salvos. Mas eu pergunto, nós somos salvos pela graça ou por Jesus? E aí você poderia falar assim, peraí, pastor Luiz, não é a mesma coisa? Aí sim é a mesma coisa. Então quando a gente fala assim, pela graça sois salvos, estamos dizendo assim, por Jesus sois salvos. Entendeu? Então não dá para você separar Jesus da graça, ou a graça de Jesus. Quando você fala em graça, você está falando de Jesus. E quando você fala de Jesus, você está falando da graça. Não dá para separar uma coisa da outra, porque estamos falando da mesma pessoa. Ok? Então, Jesus Cristo é a graça de Deus. Não é maravilhoso isso? Jesus é a graça. Quando a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, está dizendo, por Jesus sois salvos. Então eu poderia agora dizer assim, que a graça de Deus esteja no seu coração, ou que a graça de Deus esteja em sua casa, ou que a graça de Deus esteja em sua vida. Sabe o que eu estou dizendo? Que Jesus esteja em sua vida, que Jesus esteja em seu coração, que Jesus esteja em sua casa. Isso é maravilhoso. Bom, agora que você tem claramente o significado da palavra porta e da palavra graça, faz sentido o programa de hoje. Nós falamos em fechamento da porta da graça. Porta é Jesus e graça também é Jesus. Então, quando falamos em fechamento da porta da graça, estamos dizendo que um dia Jesus vai terminar a sua intercessão no céu, Jesus vai sair do santuário celestial e as oportunidades de salvação se acabarão. Vai chegar um momento em que Jesus não mais intercederá pelo homem. E esse momento é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. É quando Jesus sai do santuário e não mais intercede pelo ser humano em termos de salvação, é claro. Bom, agora que essa primeira parte ficou clara para você, nós precisamos analisar um detalhe que nos faz compreender o todo. Por exemplo, se Jesus é a porta da graça, desde quando a porta da graça está aberta? E é bom que você saiba que essa porta está aberta hoje. Desde quando essa porta está aberta? Essa porta está aberta desde que Deus criou o ser humano. Porque lembre-se que a graça é para salvar o homem, ok? Então, desde que Deus criou o homem, essa porta está aberta. Nós poderíamos mencionar alguns momentos cruciais da história humana registrados pela Bíblia. Exemplo, quando Deus fez Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden, certo? E Deus ali ofereceu a eles a felicidade e a vida eterna. Mas Deus disse, vocês têm que tomar cuidado, porque existe uma árvore nesse jardim
E essa árvore tem um fruto e vocês não podem comer desse fruto. Se vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Ok? E Adão e Eva entenderam as orientações divinas, somente que eles desobedeceram. E Adão e Eva comeram do fruto proibido. Consequentemente, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos do paraíso. Ao serem expulsos do paraíso, ali aconteceu como que se a porta se fechasse para eles. A porta do jardim, a porta do paraíso, se fechou para os dois. Eles tiveram que sair do jardim, eles foram expulsos do jardim. Ok? Agora, logo que eles pecaram, melhor dizendo, a Bíblia menciona no livro de Gênesis que Deus matou um cordeiro. E esse cordeiro morto, Deus utilizou a pele do cordeiro para fazer uma roupa para Adão e Eva. Só que mais do que uma roupa, aquele cordeiro morto era o símbolo direto da graça. Aquele cordeiro morto significava, sabe o quê? Que Deus havia aberto uma porta para o casal. E automaticamente aquela porta estava sendo aberta para mim e para você. Deus estava abrindo uma porta para a humanidade. Em outras palavras, como diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o homem caiu em pecado, onde o homem se afastou de Deus e cometeu esse erro, esse deslize, essa fraqueza, foi justamente ali que o cordeiro foi morto. Foi justamente ali que aquele cordeirinho, ao ser morto, passou a ser um símbolo daquele que um dia viria para morrer na cruz. O cordeirinho era o símbolo de Jesus Cristo, que um dia morreria na cruz do Calvário. Não é incrível? Veja que Deus estava abrindo uma porta para o casal. E essa porta que Deus abriu através do cordeiro é o que nós chamamos de porta da graça. Ou seja, ali estava o sacrifício de Jesus tipificado através da morte do cordeirinho lá no jardim do Éden. Então a porta da graça está aberta desde que Deus criou o homem. Desde que o homem foi feito, essa porta está aberta. E por incrível que pareça, ela está aberta ainda hoje. Mesmo o homem tendo cometido vários pecados, mesmo o homem tendo se afastado de Deus tão terrivelmente, a porta ainda continua aberta. Eu poderia citar para você a história de Noé, por exemplo, a história do dilúvio, da arca de Noé, e você vai ver que aquela arca, o que aconteceu ali no dilúvio, mais uma vez fortifica, mais uma vez confirma essa ideia de que Deus abriu uma porta para o homem. Hoje, apesar de tudo que o homem fez, a porta continua aberta. E o mais incrível é que essa porta de salvação está aberta para todas as pessoas. Todas as pessoas mesmo. Está me entendendo ou não? Porque eu sei que tem gente que assiste o Arena e fica pensando em casa assim, pastor, mas para mim não tem jeito. Entendeu? Eu sei que tem gente assistindo agora e pensando assim, mas para mim não tem jeito. Eu fui longe demais, eu já pequei muito. Para mim, o meu caso é um caso perdido. Talvez você esteja pensando assim, mas eu quero que você saiba, já no primeiro bloco do Arena, de que Deus abriu uma porta para você, de que a porta da graça está aberta para você e que Deus tem um propósito em sua vida. Por isso, presta bem atenção no programa de hoje. Eu vou fazer um intervalo daqui a pouco e depois eu vou continuar o estudo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não saia de casa, não desligue a televisão, ok? Não saia daí. Quando eu falo não saia daí, preste atenção no programa inteiro. No final desse programa, a sua vida vai mudar. Amém? Agora sim, nós vamos continuar o estudo sobre o fechamento da porta da graça. E eu quero que você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo, preste muita atenção também. Você que está em casa assistindo pela televisão, preste muita atenção. Veja, Deus mantém a porta da graça aberta até hoje. Foi isso que eu falei no primeiro bloco. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer e entender melhor esse tema é o seguinte: até quando essa porta estará aberta? Até quando Deus vai manter a porta aberta? Antes de responder essa pergunta, é importante deixar bem claro
é importante deixar bem claro que a porta da graça, que é Jesus, ela só está aberta porque Jesus está no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós, ok? E para deixar isso mais biblicamente confirmado, eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Esse texto confirma que Jesus, nesse momento, está intercedendo por nós. Enquanto Jesus estiver no céu intercedendo por nós, a porta da graça estará aberta. E essa é uma informação bíblica que nos enche de esperança, nos enche de graça e nos dá, com certeza, segurança para continuarmos a vida cristã. Agora, a porta da graça está aberta, ou seja, a chance de salvação, as oportunidades de salvação estão disponíveis para todas as pessoas. E isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Porque algumas pessoas podem pensar ou achar que a salvação é um produto de uma igreja ou de um grupo de pessoas. Não é. A salvação é uma bênção de Deus disponível para toda a humanidade, para todo ser humano. E como eu falo assim, para toda a humanidade, todo ser humano, a expressão fica muito genérica, muito aberta, muito no coletivo. Eu quero trazer isso para mais perto da gente, entendeu? A ideia do mais perto, do chegar mais perto, para que você entenda melhor a profundidade do significado de que a salvação está disponível para todos. Exemplo. Tem pessoas católicas me assistindo agora, ok? Várias pessoas católicas. Então a porta da graça está aberta para os católicos. Então você que é católico, saiba que Deus está com a salvação disponível para você que é católico. Ok, mas não é só para católico. Você que é um evangélico, ou um pentecostal, ou de uma outra igreja do ramo protestante, eu quero dizer que a porta da graça também está aberta para você que é evangélico, para você que é pentecostal, para você que é de uma outra igreja. Ah, você de repente fala assim, pastor, mas eu sou espírita. Ok, a porta da graça está aberta para você que é espírita. Entendeu? Ah, mas pastor, mas eu sou da Umbanda, eu sou da Quibanda, eu sou da magia negra, eu sou do voodoo, eu sou não sei do que. Amigo, presta bem atenção, olha aqui nos meus olhos. A porta da graça está aberta para você. Não importa se você é um pai de santo, e pode ser que tenha um pai de santo me assistindo agora. A porta da salvação está aberta para você que é pai de santo, para você que é mãe de santo, para você que é pastor, para você que é padre, para você que é bispo, para você que tem uma função mais ou menos elevada na sua comunidade. Você está me entendendo? Eu quero dizer que a salvação está disponível para todos, ok? E não só para essas pessoas, ou religiões, ou igrejas que eu mencionei. A salvação está disponível para você que é do Islã, para você que é muçulmano. Você sabia que no Brasil tem vários muçulmanos? Vários islâmicos? A salvação, a porta da graça está aberta para os islâmicos. Sim, Senhor. E não somente para eles, a porta da graça está aberta para todos os árabes, mas também está aberta para os judeus. Para você que é judeu, ou para você que é descendente do judaísmo, entendeu? Para você que tem na sua família, na sua árvore genealógica, você tem judeus na família, a porta da graça está aberta para você que é judeu. Mas a porta da graça também está aberta para os budistas, para os shintoístas. A porta da graça está aberta para você de religião oriental, para você que mexe com cristais, para você que mexe com essas coisas todas do mundo espiritualista. Eu estou especificando assim, porque normalmente a gente fala assim, a porta da graça está aberta para todos. Ok, está bem, está certa a resposta, a colocação está perfeita, mas especificando como eu estou fazendo hoje, isso chega mais perto de você. Jesus ama você e a porta da graça está aberta para você. Amém? Você não acha isso incrível? Não acha isso maravilhoso? Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua mão
está estendida para cada um de nós e a porta da graça está aberta para todo mundo. Ah, eu sei, você deve estar pensando assim, pastor, esqueceu de mim, né? Não, não esqueci de você não. A porta está aberta para você que é ateu. Para você que é ateu. Você estava passando os canais de televisão, não estava? Aí você parou na Novo Tempo. E você diz assim, deixa eu ver quem é esse pastor aí. Quer ver que ele vai pedir dinheiro? Foi ou não foi? Você estava passando os canais, parou e falou assim, mais um que vai pedir dinheiro. Você não pensou isso? Pensou. Pois é, você está enganado. Eu não vou pedir seu dinheiro. Esse programa é um programa que apresenta a salvação para você de graça e pela graça. E você é ateu, não é? Você não crê em Deus, você não crê na Bíblia. Ok, amigo, não se preocupe. Eu quero que você saiba que Jesus ama você. Eu quero que você saiba que a porta da graça está aberta para você também. E que Jesus tem um plano em sua vida. Entendeu? Então continue comigo até o final do programa. E você vai ver que algo diferente vai acontecer no seu coração. Algo diferente vai acontecer dentro de você. Pode crer no que eu estou te falando. Amém? E esse tema é tão fascinante porque nós começamos a entender o amor de Deus de uma maneira muito mais profunda e muito mais ampla. E tem uma coisa, hein? Talvez tenha alguém me assistindo agora que diz assim, pastor, só que tem uma coisa, eu já fui da igreja e agora estou afastado da igreja. Me afastei, pequei demais, fiz coisas horríveis, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu estou afastado da igreja. Esses dias mesmo, eu estava andando numa autoestrada de São Paulo, parei num posto de gasolina, parei numa estação de serviço, ali comprei um pão e na hora de pagar, a moça do caixa olhou para mim e falou assim, pastor Luiz, eu te assisto no Arena, eu conheço você, eu frequentei a igreja durante muito tempo, mas eu estou afastada. Então, para você que está afastado da igreja, para você que não frequenta mais a igreja, para você que não lê mais a Bíblia, para você que não tem mais comunhão com Deus, saiba, a porta da graça continua aberta para você. Jesus continua te amando mais do que nunca. E Ele está chamando você para você voltar, para você tomar a decisão e retornar à igreja, aos braços dEle e viver outra vez a experiência da salvação. Que maravilha, né? Podia parar o programa aqui, poderia terminar o programa aqui, mas ainda tem coisas importantes que eu preciso que você saiba. Hoje, você entendeu que a salvação está disponível para todas as pessoas, de todas as religiões, de todo mundo. E Deus quer que você aproveite esse tempo, porque em breve, muito em breve, a porta da graça irá se fechar. Muito em breve, a porta da graça irá se fechar. Você entendeu? Então você de todas as igrejas e religiões que eu mencionei, e você de todos os níveis espirituais que eu mencionei, e talvez você que faça parte de outro grupo que eu não mencionei aqui, aproveite agora, esse é o momento de você tomar uma decisão, de você ler a Bíblia, porque em breve vai acontecer o que eu vou ler agora aqui em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, verso 17, em breve isso aqui vai se cumprir, ouça. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está. Veja, feito está. Em breve Jesus vai falar essa frase, feito está, acabou. Jesus vai se levantar no santuário celestial e vai sair do santuário, ele vai terminar a intercessão. E quando Jesus falar assim, feito está, esse será o momento em que a porta da salvação irá se fechar. E quando isso acontecer, vai se cumprir Apocalipse 22, versículo 11, que diz assim, ouça só, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quando Jesus falar está feito e sair do santuário, essa passagem de Apocalipse vai se cumprir. E as pessoas, do jeito que estiverem, vão continuar. Não haverá mais conversão. Ou seja, quem estiver perdido, estará perdido para sempre. E quem estiver salvo, estará salvo para sempre.
Por isso é importante agora tomar uma atitude, é importante agora tomar uma decisão, aproveitando que a porta está aberta, porque em breve ela irá se fechar. E é importante que você também saiba que o fechamento da porta da graça é uma ação dupla, ou seja, Jesus lá no céu vai falar assim: está feito, acabou. E aqui na terra, o Espírito Santo vai dizer: aqui também acabou, aqui também terminou. Veja o que diz o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, olha que incrível. Gênesis capítulo 6, versículo 3, diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Em outras palavras, vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai parar a sua atividade de tocar o coração das pessoas. E quando é que o Espírito Santo vai parar a sua atividade? Vai terminar o seu trabalho de conversão de pessoas? Justamente no momento em que Jesus terminar sua atividade lá em cima. Porque você sabe que a atividade de Jesus e a do Espírito Santo funcionam integradas, são juntas, não são separadas. Por isso que o fechamento da porta é o término da atividade intercessória de Cristo no céu e o término do trabalho do Espírito Santo aqui na terra. Isso é o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Ó meu amigo, ó minha amiga, esse é um assunto solene, esse é um assunto sério, esse é um tema de vida ou morte. Depende da sua posição, depende da sua decisão, depende da sua atitude hoje. E quando eu falo hoje, é hoje mesmo, porque amanhã ainda não chegou e o ontem já passou. Então hoje é o momento de você colocar a mão na consciência, colocar a mão no coração e tomar uma decisão por Deus, por Jesus, por sua salvação. Hoje é o tempo da gente entender que Deus tem sido gracioso, misericordioso, bondoso para conosco. O texto é claro. Jesus falará: está feito. O Espírito não agirá para sempre no homem. Fecha a porta. Quando fechar a porta, algumas coisas impressionantes irão acontecer. Algumas coisas ruins irão acontecer. A Bíblia menciona algumas dessas coisas e eu vou citá-las agora. Está preparado? Veja, por exemplo, uma dessas coisas é o que está em Apocalipse, capítulo 7. Somente um é suficiente. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esse texto está dizendo que atualmente Deus está segurando os ventos. Mas quando Jesus falar está feito lá em cima, quando o Espírito Santo terminar sua atividade aqui na terra, então esses ventos serão soltos. O soltar dos ventos de Apocalipse 7 significa que as 7 últimas pragas de Apocalipse capítulo 16 começarão a cair sobre a terra. Soltar os ventos significa que a primeira fase do juízo final terá terminado. Soltar os ventos significa que Deus está colocando um ponto final na história da oportunidade de salvação que Ele tem dado para a humanidade. Soltar os ventos significa fechar a porta. Soltar os ventos significa o início da queda das 7 pragas. Soltar os ventos significa que quem entrou, entrou. Quem não entrou, não poderá entrar nunca mais. É isso que significa o soltar dos ventos. E a Bíblia, ela continua mencionando algumas coisas que irão acontecer além dessa, ou além dessas, depois do fechamento da porta da graça. Tem um texto aqui
em Tessalonicenses que me impressiona bastante. É a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, nós vamos ler aqui o versículo 7 e também o versículo 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O mistério da iniquidade já opera, ou seja, o diabo está trabalhando para levar pessoas à perdição agora. E o diabo não pode fazer tudo que ele gostaria de fazer agora. Por quê? Porque a porta está aberta, porque o Espírito Santo está trabalhando, porque Jesus está intercedendo por nós. Então o diabo trabalha, mas ele não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Deus não deixa. Mas diz a Bíblia que ele está esperando que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é que detém Satanás? É o Espírito Santo, é a graça de Deus que detém o inimigo. Ou seja, o inimigo está esperando que seja retirado, afastado aquele que agora o detém. Então, quando Jesus falar está feito, e quando o Espírito Santo deixar de agir e fechar a porta, então Satanás vai se sentir um pouco mais livre para atuar. E depois do fechamento da porta da graça, o inimigo vai tentar matar o povo de Deus, vai tentar destruir tudo. Por quê? Porque a porta estará fechada, entendeu? Só que Deus tem uma proteção especial para o seu povo. Agora, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não andam com Deus, quando fechar a porta da graça, essas pessoas estarão totalmente dominadas por Satanás, estarão totalmente nas mãos do inimigo. E o inimigo vai fazer essas pessoas sofrerem muito, mas o povo de Deus estará protegido, guardado pela mão do Todo-Poderoso. Entendeu o texto? E após o fechamento da porta da graça, os próprios ímpios irão se degladiar. Os próprios ímpios irão iniciar entre eles mesmos um tipo de conflito, um tipo de batalha, um tipo de guerra. Ou seja, os ímpios irão matar a si mesmos. Por quê? Porque as pessoas irão perceber que foram enganadas. E elas estarão agora reagindo e tentando tirar satisfações com os seus líderes que os enganaram durante tanto tempo. Vai ser um momento muito terrível, um momento muito triste. Mas é importante que você saiba que a mão de Deus jamais será retirada da cabeça e da vida dos seus servos. Nós vamos fazer agora um intervalo e logo depois, no terceiro bloco, nós vamos saber o que vai acontecer a partir desse momento. Um abraço e até já! Muito bem, já estamos de volta para o terceiro bloco do Arena do Futuro de hoje. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E você que ouve a Rádio Novo Tempo, muito obrigado também por estar ouvindo atentamente a mensagem da Palavra de Deus. Agora prepare o seu coração, porque nesse terceiro bloco nós vamos continuar o tema e Deus tem um chamado especial para você. Bem, nós analisamos detalhes da Porta da Graça, analisamos que essa porta está aberta, vimos que ela vai se fechar, e quando ela se fechar, a pessoa que estiver salva, estará salva para sempre, e quem não estiver salvo, estará perdido para sempre. Por que é importante reforçar essa ideia? Para que um problema que existe por aí não tome conta de você. Qual é o problema que existe por aí? Presta bem atenção. O problema é o seguinte: existem vários pregadores por aí que estão afirmando que após a volta de Jesus, as pessoas que não foram salvas terão mais uma chance. Você já ouviu isso? Essa é uma ideia que está sendo pregada por aí, por pessoas famosas inclusive.
eu quero dizer para você o seguinte: essa mensagem de que após a volta de Jesus haverá uma segunda chance de salvação para quem não foi salvo nessa primeira leva, essa mensagem é mentirosa, é falsa, é antibíblica. Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, enquanto o ser humano estiver vivo, Deus vai dar a essa pessoa várias chances, mas várias, centenas, milhares de chances. Agora, quando essa pessoa morrer, ou quando a porta da graça fechar, ou quando Jesus voltar, acaba. E por que eu mencionei três momentos? Porque veja, você pode morrer hoje, ou você pode morrer amanhã. Se você morrer, a porta se fechou para você. Se você morrer, você morre salvo ou morre perdido. Depois da sua morte, não haverá uma segunda chance. Deu para você entender? Ou, vamos imaginar que você não morra, você continua vivo. Se você continuar vivo e fechar a porta da graça, quando fechar a porta, se você estiver vivo, você vai estar vivo, salvo ou perdido. Se fechar a porta, você vai estar salvo ou perdido. E quando fechar a porta, se você estiver salvo, ok, salvação está garantida. Mas se estiver perdido, não terá mais uma chance. Deu para você entender? Não terá. E o terceiro momento que eu mencionei é a volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, quem estiver salvo, muito bem. Quem estiver perdido, estará perdido para sempre. E após a volta de Cristo, não haverá uma segunda chance. Você entende o que eu estou dizendo? Então presta bem atenção, vem cá um pouquinho. Chega mais perto, isso, vem mais perto. Olha aqui no meu rosto, olha aqui nos meus olhos. Esse assunto é muito sério. Você não pode brincar com a sua salvação. Você não pode brincar com as coisas espirituais. Por quê? Porque a vida é muito curta. Você está vivo hoje, mas você não sabe se vai estar vivo amanhã. Ou a porta da graça está aberta hoje, mas você não sabe se ela vai estar aberta amanhã. Ou você está aqui hoje, você não sabe se Jesus vai voltar amanhã. Por isso, meu amigo e minha amiga, você precisa hoje tomar uma decisão de entregar sua vida a Jesus. Você precisa tomar hoje uma atitude de fé e entregar sua vida a Jesus enquanto você está vivo, enquanto a porta está aberta, enquanto Deus está dando a você mais uma chance. Amém? Você crê, você aceita, você concorda com isso? Então, hoje é o dia da sua decisão. Meus parabéns. É isso. Agora que essa parte ficou mais ainda clara para você, tem uma questão dentro do tema que eu preciso explicar para você. A questão é a seguinte: fecha a porta, ok? Caem as pragas. No final das pragas será a volta de Jesus. Então o detalhe é o seguinte: a porta se fecha antes da volta de Jesus. Aí eu pergunto a você: você acha que Jesus está perto de voltar? Você acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que Jesus em breve voltará. Por isso que eu estou aqui, ok? Agora veja, se Jesus em breve voltará, muito mais breve, muito antes, a porta vai se fechar. Então, se o seu foco está na volta de Jesus, parabéns, está certíssimo, o meu também. Mas não esqueça que antes da volta de Cristo, a porta se fecha, Jesus sai do santuário, termina o tempo da graça. Ok? Então, esse é um ponto que muitas pessoas se esquecem, que muitas pessoas não atentam para esse detalhe. A porta se fecha antes da volta de Jesus. E é por isso que o nosso programa lhe faz um convite, lhe faz um apelo. Agora que você entendeu que a porta fecha antes da volta de Cristo, observe o que diz a Bíblia Sagrada sobre esse assunto. Observe. Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, versículo 10. 22, 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Vou ler outra vez. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora, veja o versículo 12. O 12 do mesmo capítulo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus está dizendo que o tempo está próximo. Deus está dizendo que o tempo está acabando. Deus está dizendo que o fim está aí, que o fim chegou. Então, vem cá, chega pertinho de mim. Dá para chegar? Olha aqui dentro dos meus olhos. Vou te falar mais uma coisa muito importante e uma coisa agradável para você. O que eu quero te dizer é que quando a Bíblia fala assim, o tempo está próximo, Deus está dizendo o seguinte: não é hora de brincar com a salvação. Não é hora de levar a vida cristã como se fosse um clube, como se fosse um trabalho, uma empresa, como se fosse algo material. Deus está dizendo que é hora da gente se levantar, é hora de levantar a cabeça, é hora de abrir a Bíblia, é hora de tomar uma atitude, é hora de ir à igreja, é hora de ser batizado, é hora de nascer de novo, é hora de mudar de vida, é hora de perdoar as pessoas, é hora de botar a vida em ordem, é hora de organizar a sua vida espiritual, é hora de recomeçar, é hora de sepultar o passado, é hora de começar uma vida nova. Quando a Bíblia diz, o tempo está próximo, e está mais próximo do que você imagina. Hoje, por exemplo, milhares de pessoas no mundo morreram. Milhares de pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. Eu pergunto, será que essas pessoas estavam preparadas? Será que essas pessoas estavam com Deus? Será que essas pessoas estavam salvas? Será que quando Jesus voltar, essas pessoas serão salvas? Eu não sei, você também não sabe. Mas uma coisa nós sabemos, nós, você e eu, podemos hoje estar decididos, tomar uma decisão de estarmos preparados todos os dias. É por isso que eu venho aqui fazer o Arena. É por isso que toda semana eu estou aqui na sua casa, batendo, para que você abra o coração e para que você tome uma decisão. Amém? É isso que Deus espera de você e de mim. Então, meu amigo e minha amiga, quando a gente analisa que Jesus Cristo é a porta e que Jesus Cristo é a graça, nós estamos percebendo claramente que Jesus está do nosso lado. A gente percebe claramente que Deus está do nosso lado, que Deus tem um propósito para nós. Ele nos criou e Ele continuou com a sua mão estendida sobre nós. Deus não abandonou a humanidade, Deus não abandonou você. Foi o homem que afastou-se de Deus, foi o homem que fugiu de Deus, foi o homem que pecou e se perdeu. E desde o começo, conforme diz Gênesis 3, verso 9, desde o começo, Deus começou uma busca, Deus começou uma caminhada em direção à salvação do homem. Você lembra desse texto? Você lembra do que está escrito em Gênesis 3, versículo 9? Se você não lembra, eu quero ler para você. Gênesis 3, 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Você viu? O homem foi quem se afastou, não foi Deus que se afastou. Deus não se afasta de você, Deus não abandona você, Deus não foge do problema, Deus não foge de você e daquilo que você está passando. Foi o homem que se afastou e Deus se aproximou do homem, Deus foi atrás do homem e foi Deus quem perguntou, onde estás? Você entende? Essa pergunta de Deus, onde estás, mostra que Deus começou uma caminhada, Deus começou a buscar o homem, a ir atrás do homem. E quanto tempo faz que Deus está em busca do homem? Quanto tempo faz que Deus está buscando você? O que eu percebo nesse texto é assim, é Deus buscando o homem e o homem fugindo de Deus. Deus buscando o homem e o homem fugindo de Deus. Entendeu? Deus está atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Por quê? De que maneira? O homem não tem tempo.
está cansado, hoje não dá, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que passear, hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não posso, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo. É ou não é? É assim ou não é assim? É assim. Muitas vezes nós não temos tempo para Deus, e Deus fica triste porque Ele ama você, e porque Ele quer salvar você, e porque Ele está de braços estendidos para você. Por isso que diz a Bíblia, Deus falando, onde estás? Onde você está? Meu amigo, onde é que você está? Não estou perguntando geograficamente, porque geograficamente eu sei que você está assistindo a Arena. Geograficamente eu sei que você pode estar em casa, ou quem sabe no trabalho, ou no escritório, ou no hotel, ou em outro lugar, mas você está assistindo a Arena. A pergunta onde você está, onde estás, não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta espiritual, entendeu? A pergunta onde estás é uma pergunta muito mais profunda, e por ser mais profunda, nós precisamos conversar mais sobre ela. Nós precisamos saber um pouco mais o que Deus quer dizer quando diz onde estás. Vamos conversar? Vamos? Ok, então eu vou sentar aqui no meu sofá, na minha cadeira, e você já está sentado aí na sua casa. Se você não está sentado, eu lhe convido a sentar. Eu lhe convido agora a sentar comigo para a gente conversar. De repente você está em pé na cozinha, ou em pé na sala, ou no quarto. Por favor, pega uma cadeira, senta, ou um sofá, senta aí. Vamos conversar um pouco. O que Deus queria dizer quando disse, onde estás? Deus está falando espiritualmente. Deus está preocupado com você espiritualmente. Porque geograficamente, eu sei onde você está. Deus também sabe. Agora, espiritualmente, você pode estar muito longe de Deus. Você pode estar até mesmo dentro da igreja. Você pode até mesmo ser membro de uma igreja. Geograficamente, você está na igreja. Mas espiritualmente você pode estar muito longe. Espiritualmente você pode estar tão distante de Deus, mas tão distante, que você está perdido. E Deus está buscando você, está procurando você. Por que você não permite que Deus te encontre? Por que você não permite que Deus transforme a sua vida? Por que você não para de fugir de Deus? Por que você não para de correr de Deus? Por quê? Por que você não abre agora o coração a Deus e não toma uma decisão? A porta da graça está aberta, mas e a porta do seu coração, como está? E a porta do seu coração está aberta? Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Estou falando para você que assiste o Arena há muito tempo. Estou falando para você que tem estado na igreja conosco, mas não tomou uma decisão ainda. Estou falando a você que precisa ser batizado e ainda não foi batizado. Estou falando para você que é médico. Você que é médico. Por que você não abre o coração? Estou falando para você que é empresário. Eu sei que a sua vida é atribulada, mas se você tomar uma decisão agora, Deus muda a sua vida. Estou falando para você que é universitário. Estou falando para você que é um estudante de direito. Deus está chamando você. Venha do jeito que você está. Estou falando para você que é uma garota de programa. Estou falando para você que é um jovem que está metido nas drogas. Estou falando a você que está agora, quem sabe como um ateu, diz eu sou ateu, mas não sei por que estou assistindo esse programa. Eu sei porque Deus está chamando você, meu amigo, você que é ateu. Deus está chamando você que é católico, você que é evangélico, você que é muçulmano, você que é espírita, você que é budista, você que não tem religião nenhuma. Deus está chamando você, vem agora. Vem agora, abra o seu coração para Jesus. Eu vou orar por você, porque eu sei que você está tomando uma decisão, eu sei que você está entregando a vida a Jesus, e eu quero orar por você agora. E depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa, aí na sua cidade, no seu bairro. Vá até a igreja e você será muito bem recebido, porque os irmãos adventistas estarão de braços abertos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse convite, obrigado por esse chamado e obrigado por essa decisão que esse homem, essa mulher, esse jovem acabou de fazer. Eu o entrego nas tuas mãos. Abençoe a vida dessa pessoa e abençoe o seu lar também. Em nome de Jesus. Amém.